UOL São Paulo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve aqui no UOL e em todas as plataformas de podcast, todas as terças-feiras. Hoje eu estou aqui de novo com o nosso setorista, o Thiago Fernandes. Tudo bom, Thiago? Bom dia, boa tarde e boa noite para você, Pedro, para quem está nos escutando aí. É um prazer participar novamente. Muito feliz aqui para a gente poder falar um pouco sobre São Paulo, que vem de uma boa fase, né? Está conseguindo vitórias, engatou uma boa sequência com o Crespo. Então, tudo bem por aqui. Espero que com você e com os amigos também. E você falou no Crespo. Hoje a gente está aqui também com outro convidado, é o Thales Torraga. Ele que sabe tudo de futebol argentino, da relação dos argentinos com o futebol. Tem muita coisa bacana para falar sobre o Hernan Crespo. Bom dia, Thales. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Obrigado e um grande abraço a você, aos amigos e às amigas do UOL. Vamos falar um pouquinho do Baldanito, que é como o Hernan Crespo é conhecido entre os argentinos. E eu já começo citando uma curiosidade que ocorreu no domingo. Eu ouvia o jogo do Boca contra o Vélez na Rádio La Red. E no intervalo eles citaram a goleada do São Paulo e não falaram o nome do Hernan Crespo. Era sempre o Baldanito. Bom, e falando em Crespo, o crespismo já é uma realidade, né, nesse comecinho de temporada do São Paulo. O clima parece ter mudado, uma goleada por 4-0 no Santos. E eu queria começar perguntando para o Thiagão, né? Internamente no São Paulo, já se fala em uma virada de ânimos? O quanto disso, né, já se atribui ao Crespo nesse começo de trabalho? Já sim, Pedrão. Seja do departamento de futebol, ali quem comanda o departamento de futebol, seja dos próprios atletas. Eu tentei, principalmente durante a tarde da última segunda-feira, falar muito com os jogadores, falar muito com pessoas ligadas a eles, falar muito com pessoas do departamento de futebol para tentar pegar um termômetro do que é esse início de trabalho do Crespo. E até para a gente poder falar aqui no nosso podcast de São Paulo, no UOL Sport. E tá todo mundo encantado, tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito animado com esse início de trabalho do Crespo. Eu acho que a vitória contra o Santos e uma goleada, né, contra o Santos, num clássico, empolga muito o torcedor, empolga muito o dia a dia ali na Barra Funda. E, de fato, o clima hoje é de animação com o trabalho do Crespo. O Crespo é um nome que tem agradado nesse início. Mas não é só o Crespo, não. Tem gente que atribui esse bom início ao Muricy Ramalho também. Dizem que a presença do Muricy ela é muito importante hoje no dia a dia do São Paulo. O Muricy é um cara que virou um rei do CT ali, manda bastante, ajuda bastante o Belmonte e o Rui Costa nesse dia a dia com os atletas, com o restante da diretoria. Então, eu diria que esses dois, a princípio, surgem como os grandes responsáveis pelo bom início de temporada de São Paulo. E, Thales, eu acho que com pouco tempo que o Crespo teve para trabalhar, é muito difícil a gente falar numa revolução tática ou em marca do trabalho dele. Então, é muito provável, né, que essa reação do elenco de São Paulo passe muito por motivação, por conversa de dia a dia. E eu queria saber de você, né, durante o começo da carreira como treinador do Crespo na Argentina, como que era essa parte dele, das relações dele com os jogadores, de motivar grupo? Era uma coisa que ele era bom? Era uma coisa que ele era conhecido por isso? Como que funcionava? Pedro, Thiago, o Crespo sempre foi conhecido na Argentina, desde o início dele como profissional no River, e aí a gente fala de 1993, como um cara muito esperto. Não aquele inteligente excêntrico, e aí a gente pode colocar nessa definição talvez o Louco Bielsa e o Sampaoli. O Crespo, ele aliava a inteligência, ele é um cara muito inteligente, muito eloquente, assertivo na hora de falar, uma facilidade em se relacionar com todo mundo.
eu repassando algumas entrevistas do Crespo, quando ele foi apresentado como técnico do Banfield, há 1 ano e meio, 2 anos, ele contava que o início dele no futebol foi determinante, porque ele estava cercado por jogadores mais experientes, que era o caso do Enzo Francescoli, de jogadores da camada dele, da geração dele, que eram craques como o Ariel Ortega, e treinadores que eram muito completos, que sabiam trabalhar tanto com os experientes, os medalhões, quanto com os jogadores mais novos. E o Crespo, quando estreou, tinha 18, 19 anos. Então, ele foi muito bem alimentado e ele conseguiu absorver muito das virtudes de um corpo técnico que era excelente. Os argentinos, até hoje, consideram que aquele corpo técnico do River, com o Daniel Passarella, com o Alejandro Sabella e o Tolo Gallego, esses 3 formaram a melhor comissão técnica da história da Argentina. O Hernán Crespo, com essa sede de conhecimento, com essa vontade de aprender com os mais velhos, teve uma boa formação e é algo que quem acompanhava o dia a dia dele no Banfield e no Defensa e Justiça pôde ver que ele soube colocar isso em prática sem aquele estrelismo, sem aquela postura muito impositiva que era, por exemplo, a grande característica do Passarella, que foi o técnico que o levou para a primeira Copa do Mundo em 1998. E é interessante, né? Isso é um assunto que eu vou querer ouvir vocês dois um pouquinho. O Crespo é cedo para falar, mas ele parece tá a caminho de recuperar o Pablo, né? Centroavante do São Paulo, muito contestado pela torcida, muito criticado, marcou um baita de um golaço contra o Santos, tá crescendo de produção. Então começo perguntando para o Thiago, tá rolando alguma aproximação do Crespo com o Pablo, algum trabalho especial, né? O Crespo foi aí um dos grandes centroavantes argentinos das últimas 2 décadas, né? Então é um cara que sabe muito de posicionamento, de jogo como centroavante, de fazer gol. Tá rolando aí uma aproximação dele com o Pablo? Dá para o torcedor acreditar que o Crespo pode transformar o Pablo em um grande centroavante, um grande artilheiro? Olha, Pedro, antes até de responder a pergunta, é importante a gente mostrar algumas coisas que estão acontecendo nos bastidores de São Paulo. A diretoria ainda pensa na contratação de um centroavante, mesmo que esse início de temporada do Pablo seja muito bom. Se a gente pegar ali, incluindo o último jogo do Brasileirão, nos últimos 4 jogos, são 3 gols e 1 assistência. Então, o Pablo vem em um bom momento. Aliás, se a gente considerar a assistência para o Tietê no jogo passado, são 3 gols e 2 assistências, né? Então, a gente vê um bom momento do Pablo nesse momento, e desses 4 jogos, 3 sob o comando do Crespo. Só que o São Paulo ainda busca um centroavante. O São Paulo foi atrás do Borré, do River Plate, que é um nome que agrada ao São Paulo. O São Paulo chegou a fazer um contato com o Bahia com o intuito de buscar o Gilberto, centroavante. E o São Paulo também fez um contato com o Atlético Mineiro à procura do Eduardo Sacha, que também atua como centroavante. Foram 3 nomes que estiveram aí no radar do São Paulo. Essa procura pelo Sacha aconteceu lá atrás, antes do início dessa temporada, e chegou até a ser cogitada uma troca entre Pablo e Sacha. Hoje, o Crespo auxilia muito o Pablo, e eu acho que o esquema ajuda também muito o Pablo, essa possibilidade dos jogadores chegarem lá na frente. E aí chegam 6, 7, 5 jogadores no ataque, e isso permite que o Pablo fique numa posição em que ele tem condições de fazer o gol. Eu acredito que mais do que a aproximação Crespo e Pablo, existe uma forma de jogar, um sistema de jogo que beneficia um centroavante como o Pablo, que por mais que ele seja grandão, e aí dá aquela impressão de ser tão mais lento, não, é um jogador que sai da área, procura espaços pelas laterais, consegue fazer uma tabela. Então, para mim, mais do que a aproximação, o sistema de jogo. Mas isso também não quer dizer que São Paulo não esteja hoje atrás de um nome
para o setor ofensivo. A diretoria de São Paulo quer ainda o centroavante. E aí esses 3 nomes que eu citei são nomes que agradam a diretoria de São Paulo, o departamento de futebol e principalmente a comissão técnica do Crespo. Mas, é claro, a gente vê que o Pablo dá sinais de que ele pode reagir no tricolor paulista. Vou dar uma seguradinha, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, galera, estamos de volta no podcast UOL São Paulo. A gente estava conversando aqui sobre a questão, será que o Crespo pode fazer o Pablo se desenvolver em um grande centroavante? E eu vou passar a palavra aqui para o Thales. Thales, como era a relação do Hernan Crespo com os centroavantes e atacantes com os quais ele trabalhou na Argentina, né? Existia um vínculo especial? Dava para perceber que ele, pela experiência na posição, conseguia tirar um pouquinho mais dos atacantes dele? Existia esse vínculo, sim, Pedro. Eu, ouvindo o Thiago comentar a aproximação e a melhora do Pablo com o Crespo, eu lembrei imediatamente do exemplo anterior que a gente pode situar na carreira do Hernan Crespo, que é o Brian Romero, o atacante campeão pelo Defensa e Justiça na Sul-Americana, artilheiro da Sul-Americana, e que estava totalmente esquecido, não do time, mas do futebol, porque ele teve uma séria lesão, ele teve limitações físicas durante muito tempo, ele não sabia se poderia voltar a jogar, e esse vínculo, essa vivência dele com o Crespo permitiu que, nas palavras do Brian, o Crespo encontrasse o lugar dele no campo. Então, essa experiência, essa vocação, é dessa maneira que o Crespo define a escolha dele pela posição de centroavante. Ele disse que, na verdade, essa escolha acabou acontecendo de uma maneira tão natural que ele definia como uma vocação. Desde o começo da carreira dele nas categorias de base, o Crespo sempre jogou como centroavante, sempre jogando ao lado de monstros da posição. Não precisamos ir às categorias de base, a gente pode ficar na seleção argentina mesmo. Quando o Crespo estreou na seleção argentina, o ataque da seleção argentina era Canidia, Batistuta e Balbo. É um trio de peso, vocês não acham? Muito pesado, é um trio muito pesado, um dos mais pesados, talvez, da história argentina, né? O Balbo é um cara que fica um pouco fora do radar aqui dos brasileiros, né? Porque a gente viu Batistuta, Crespo, então é um cara que não é tão falado aqui, as pessoas esquecem um pouco, né, que foi um grande centroavante. É verdade, Pedro. E falamos deste trio quando o Crespo entrou na seleção, e quando ele saiu, ele fazia dupla com o Messi, e ele teve uma vivência muito grande, tanto em campo como observando o que os técnicos da Argentina e da Europa faziam. E com certeza essa experiência, e para um profissional que gosta de transmitir essa vivência, essa experiência que teve o Crespo, em várias entrevistas para as TVs e para as rádios argentinas, ele disse que ele está no futebol porque ele quer transmitir aquilo que ele aprendeu. Então, essa transmissão e essa expectativa de melhorar os jogadores como ele melhorou no Defensa e Justiça é uma coisa que pode deixar o torcedor do São Paulo bem animado, sim. E eu faço uma pergunta ao Thiago. Eu quero saber se nesse radar do São Paulo, nesses nomes todos que ele citou, se o Lucas Prato, de alguma maneira, apareceu nessa lista. Não que eu saiba, Thales. Sinceramente, não sei. Eu sei que o Prato é um jogador muito querido pelo torcedor
São Paulino. Teve uma passagem interessante pelo futebol brasileiro, né? Jogando tanto pelo São Paulo quanto pelo Atlético Mineiro. É um jogador muito interessante, estava emprestado pelo River Plate, né? Mas não que eu saiba nada sobre a questão do Lucas Prato. É o que a gente pode até ir atrás e talvez comentar no próximo podcast do São Paulo, mas esse nome não apareceu na lista, pelo menos que eu saiba. E para quem não conhece o Brian Romero, que o Thales citou, ele no Defensa e Justiça hoje tem 16 gols em 23 jogos. Então, realmente, esse começo do Pablo, né, com o Crespo pode dar esperança para o torcedor, pode surgir aí dentro do próprio elenco de São Paulo, num camisa 9 tão criticado, um grande artilheiro, né? E se não surgir, Tiagão, você falou da chegada aí de reforços. O Borré é um cara muito concorrido, né? O Palmeiras está interessado nele, tem clubes europeus que têm interesse nele. O quão possível é essa chegada? O quanto o torcedor são paulino pode ter esperança de que o Borré pode vir a jogar no São Paulo? Porque a concorrência é grande, né? E o São Paulo, a gente sabe, não tem um poder econômico hoje para concorrer com tanta força no mercado. Eu diria que nesse momento, Pedro, é quase impossível. Então, assim, é bom a gente nem alimentar sempre tanto essa esperança do torcedor de contar com o Borré, que é um baita jogador, é um jogador jovem, tem 25 anos. E o Borré, cara, a pedida dele, ontem na segunda-feira, né, no caso, o Thiago Ferri, que é setorista do Palmeiras, e eu, a gente conseguiu algumas informações sobre o caso. E o Borré quer algo ali próximo de 4 milhões e 800 mil dólares como luvas, já que ele vai deixar o River Plate agora em junho, né, quando encerra o seu contrato. E ele quer ainda 2 milhões de dólares anuais livres de impostos para poder fechar com o time como salário. São valores que são completamente fora da realidade do São Paulo. Isso aí é quase 1 milhão de reais por mês livre de imposto, 4 milhões e 800 mil, ele dá quase 30 milhões de reais só de luvas. E por mais que essas luvas sejam diluídas durante o contrato, que teria ali duração de 4, 5 anos, é um valor muito elevado para que o São Paulo pague. A diretoria fala sempre em austeridade, ela bate nesse discurso, bate na tecla desse discurso de austeridade financeira, queixa-se constantemente da dívida que foi herdada, que é quase 600 milhões de reais. Então, não acredito que nesse momento o São Paulo faça alguma engenharia financeira para pagar esse valor ao Borré. E isso é dito dentro do próprio São Paulo. O que o São Paulo propõe, pretende pagar para jogadores, mesmo que do nível do Borré, que é um grande nome, um grande centroavante do futebol sul-americano, talvez até do Mundial, não está dentro do que o Borré pretende receber. São Paulo quer pagar um valor, o Borré quer pagar outro. Não falam a mesma língua nesse sentido. E, Thales, você que acompanhou super de perto aí, você acha que o Borré seria uma grande contratação para o São Paulo? E tem outros nomes do futebol argentino que você pensa que o Crespo poderia ou pode ter indicado e que seriam boas opções? E até nomes, né, um pouquinho mais baratos também. Olha, Pedro, o Borré atravessa uma grande fase, não? E essa fase a gente pode situar de 2 temporadas para cá. Ele realmente demorou um pouco para apresentar esse nível, que é o nível com o qual ele tem brilhado no River desde a Libertadores 2019. De lá para cá, ele realmente vem jogando muito bem. Ele é um atacante completo, ele é um atacante muito admirado pelos argentinos pelo espírito de combate dele. Uma definição muito boa ao estilo de jogo do Borré é dizer que ele é um colombiano com alma uruguaia, porque ele se pega com os zagueiros o tempo todo. E isso, para um time que marca a saída de bola, para um time que tenta fazer aquilo que é a característica do Crespo, que é roubar a bola e tentar definir a jogada, ou pelo menos agredir o rival bem rapidamente, ele seria com certeza um
ótimo nome, uma ótima aquisição para o São Paulo e para qualquer outro time que buscaria uma tentativa assim no seu elenco. Mas o que vocês disseram sobre o dinheiro é a pura verdade. O Borré está querendo ganhar um salário e ter uma transação econômica europeia na América do Sul, e se for assim, ele vai acabar voltando Atlético de Madrid ou para algum outro time europeu de menor escala, porém com uma carteira recheada que possa satisfazer essa vontade financeira dele. Outros nomes para o São Paulo observar, eu acabei de lembrar que aqui no Defensa e Justiça e também no Banfield, o Crespo ele teve uma tentativa de mesclar juventude e experiência, e foi essa a análise, a pergunta que eu fiz ao Thiago, se o nome do Prato entraria na jogada, porque essa composição de dupla de ataque com um jogador mais jovem, mais explosivo e um outro mais experiente faria sentido, porque a defesa, o ataque do Defensa e Justiça na Sul-Americana, por exemplo, contou com o Brian Romero, mas também com um experiente como o Bou. Então, é provável que o São Paulo busque alguém para essa posição, para essa função, que tenha essa característica que já é uma marca do trabalho do Hernan Crespo ao longo do tempo. Bom, o papo tá bom, mas a gente está chegando no nosso limite de tempo. Muito obrigado pela presença, Thales. Muito obrigado, Thiagão. A gente volta, né, na próxima terça-feira e em todas as terças-feiras aqui no UOL, nas principais plataformas de podcast. Esse foi o UOL São Paulo, teve a apresentação minha, Pedro Lopes. A gente contou hoje com as participações do Thiago Fernandes e do Thales Torraga. Edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Segue aqui com a gente, terça que vem a gente está de volta. Muito obrigado e um abraço.